Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Lucas da FGTech e no vídeo de hoje eu tô com um mouse da Logitech muito legal, um modelo novo e com funções bacanas e diferenciado. Vocês vão entender isso durante o vídeo. Eu tô aqui hoje para falar do Logitech MX Master 2S, que entrou no mercado agora recentemente como um produto que não é bem designado para o público gamer, mas ele tem configurações bem bacanas aí que pode ser usado tanto no público gamer quanto no público aí para escritório e afins. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Então galera, como sempre aí vou começar mostrando para vocês a parte da frente da caixa do produto aqui, onde de cara a gente já consegue identificar o fato de que esse produto não é destinado ao público gamer, porque quem conhece os produtos da Logitech sabe que quando é para o público gamer, o aspecto e o estilo da caixa é bem diferente dessa daqui, tá? Então essa daqui, inclusive, eles fazem essa cor diferente, que é meio que esverdeada, em vez daquele azul mais claro que a gente está acostumado, para identificar que esse daqui é um item feito para produtividade, né? Escritório, uso doméstico. Então esse daqui é um mouse que não é feito para o público gamer, apesar de que ele é um mouse confortável, sem fio, com tempo de resposta muito bom. Então, pelo menos para mim, me atenderia super bem até para jogar. Então realmente não tem muito o que falar. Eu acho que ele vai se adequar bem tanto ao público que quer usar no escritório, em casa, para ser produtivo, ou para jogar, tá? Então aqui em cima a gente tem o modelo dele, que é o MX Master 2S, aqui embaixo a gente tem algumas coisinhas escritas aqui sobre o mouse, cursor e tal, que a gente tem sendo identificado o fato dele ter a função Flow, né, que se não me engano o nome é Easy Flow da Logitech, depois eu explico sobre ela. E aqui a gente tem o design do nosso mouse sendo exibido, tá? Na parte traseira aqui da caixa a gente tem mais algumas especificações detalhando inclusive a vida da bateria do mouse, o tipo de sensor que é utilizado nele, e aqui o aspecto uma característica que eles ressaltam bastante, que é o fato dele poder copiar arquivos de um computador para o outro, tá? Então isso também é bem legal e também vou explicar melhor depois como funciona, tá? Uma coisa interessante é que na caixa dele a gente tem aquelas caixinhas que a gente pode abrir assim e a gente tem acesso ao produto para pelo menos testar a pegada dele, né? Caso a gente esteja em alguma loja física que não tenha o produto em mostruário, a gente pode testar a pegada do produto diretamente na caixa antes de comprar, para saber se ele é grande para nossa mão, se vai ser, sei lá, se a gente vai se adequar à pegada do mouse, enfim. Então aqui a gente consegue ter um acesso ao produto, que é bem interessante. Aqui a gente tem uma foto do software da Logitech, né, que é o Logitech Options, que a gente pode utilizar para fazer as configurações dos botões desse mouse aqui, dos cliques dele, e também é onde a gente vai configurar as funções dele para fazer a conectividade de uma máquina com a outra, tá? Lembrando que esse mouse ele possui a tecnologia com o receptor Logitech Unify, né? Ou seja, né, nesse receptor a gente pode ligar até 6 dispositivos em simultâneo, né? Então, por exemplo, se a gente quiser ligar um teclado, um mouse e um headset que tenham a tecnologia Unify, a gente utiliza os três periféricos ligados em somente um receptor, em somente uma porta USB. Então isso é bem interessante para a gente tanto economizar conexões USB na nossa máquina, quanto para transportar, né? A gente não vai precisar de vários conectores, mas sim somente um. Até mesmo se a gente quiser, por exemplo, utilizar mais de um mouse e quiser ficar trocando entre um mouse e outro ali, ou mais de um teclado, sei lá, a gente conecta todos no mesmo receptor. Então o Logitech Unify, essa tecnologia serve para isso e eu acho isso bem interessante, tá? Agora eu vou tirar aqui o mouse da caixa e ver o que a gente encontra aí dentro da caixa dele em relação a acessórios ou o que tiver. Então galera, já com a caixa do produto aberta aí, tudo que acompanha nela aqui fora dela, tá? Aqui a gente tem então um manual do usuário nos explicando aí como fazer o uso do produto, tá? Como a gente utiliza as conexões presentes nele, né? As funcionalidades presentes nele, e também mostra um pouquinho sobre a configuração interna dele, né? Ou seja, os componentes utilizados na construção desse mouse, o que também é bem legal. Aqui a gente também tem um cabo para carregamento do mouse, tá? Onde a gente tem aquela ponteira micro USB que também é muito utilizada nos smartphones, e a outra ponteira, obviamente, USB. Então a gente pluga o mouse na máquina e, conforme o site da Logitech, uma coisa bem interessante é que ele tem uma bateria que é recarregada muito rápida. Então, conforme o site da Logitech, usando números deles, tá? A gente deixa o mouse conectado na máquina por 3 minutos e a gente tem carga o suficiente para usar pelo dia inteiro, tá? E outra coisa é que, de acordo também com o site da Logitech, né, informações obtidas no site dele, é que uma carga completa nesse mouse aqui, a gente vai conseguir ter então um mouse para utilizar durante 70 dias totais.
tá? Então isso é muita coisa. A gente provavelmente vai dar mais ou menos ali umas 3 horas e um pouquinho de carga nele, né, para conseguir carregar ele completamente, e 70 dias de uso, tá? Então realmente é uma bateria que dura bastante. E eu achei esse ponto assim bem interessante, tá? Porque a gente não vai precisar ficar se preocupando toda hora com ficar carregando o mouse ou não. Aqui então é onde a gente encontra o nosso receptor Logitech Unifine, tá? Pra gente saber se esse aqui é o Unifine ou não, ele tem esse logotipo laranja ali na pontinha dele, nos indicando que esse daqui é o receptor Unifine e não o receptor comum, tá? Porque este receptor ele também é vendido separadamente para que a gente consiga usufruir de algumas funções desse mouse e de alguns outros mouses e teclados da Logitech, tá? Então agora explicando um pouquinho como funciona ali o tal do Easy Flow, que eles chamam, né, que é o fluxo, a gente consegue copiar arquivos de um computador para o outro usando somente o mesmo mouse, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente tem duas opções, tá? A gente pode utilizar dois receptores Unifine, tá? No caso, a gente teria que adquirir outros separadamente. Ou se a gente tiver, por exemplo, uma máquina, vamos supor aí um notebook, tá? A gente tem um notebook ali com conexão Bluetooth e um computador sem conexão Bluetooth. A gente pega o Unifine e coloca na máquina que não tem o Bluetooth, e o notebook que tem o Bluetooth a gente deixa sem nada. Nas duas máquinas a gente vai fazer um download do software Logitech Options, tá? Então a gente tem que ter esse software nas duas máquinas, e as duas máquinas têm que estar conectadas na mesma rede. Ele vai fazer como se fosse uma transferência por rede, tá? E aí quando a gente baixa esse software nas duas máquinas, eles basicamente configuram o IP da máquina para eles terem acesso um ao outro, para que a gente consiga fazer essa transferência de arquivos. A partir do momento em que a gente tem as duas máquinas com o software Logitech instalados e com o IP já configurado, que o próprio software Logitech faz sozinho, a gente pareia o mouse com as duas máquinas. No caso aqui, no exemplo que eu estou dando, seria, por exemplo, parear ele via Bluetooth com o notebook e parear ele via Unifine com o PC. A partir disso está pronto, a gente consegue mexer nos dois PCs utilizando o mesmo mouse. A gente vai mexer no mouse e aproximar o cursor dele até a extremidade da tela. Quando a gente chega na extremidade da tela, ele já começa na outra extremidade, no caso ali, vamos supor que a gente terminasse na extremidade direita de uma tela, começaria na extremidade esquerda da outra. Assim como funciona quando, por exemplo, a gente está utilizando mais de um monitor ligado numa mesma placa de vídeo, né? Como a gente tem mais de um monitor, quando a gente mexe ali, a ponteira do mouse sai de um monitor e vai para o outro. É basicamente o que acontece quando a gente utiliza a função Easy Flow, tá? Então, só recapitulando aí, a gente tem que ter o software da Logitech instalado nas duas máquinas, com os IPs configuradinhos, já que o software faz sozinho, e o mouse configurado pareado, né, nas duas máquinas. A partir daí, a gente consegue ter acesso a essa função, o que eu acho uma função muito, mas muito prática. Tipo, isso é muito louco, cara, eu acho isso muito legal, porque foi basicamente uma tecnologia de inovação da Logitech, né? Até então eu não tinha visto esse tipo de tecnologia em nenhuma outra fabricante, nenhum outro produto, e isso é bem legal, tá? Agora falando um pouquinho sobre as especificações técnicas do mouse aí, tá? A gente tem um sensor com tecnologia que vai de 200 até 4000 dpi, e via software a gente consegue mexer com alternâncias entre 50 dpi, tá? Então a gente consegue configurar valores que vão variando em incrementos de 50 dpi. Recapitulando então, de 200 até 4000, isso é bastante, tá? O número de botões totais que a gente tem nele são 7, depois eu vou mostrar para vocês quais são. A gente também tem uma roda de rolagem lateral, que eu já vou mostrar para vocês também como funciona. E eu não sei se vocês lembram, ou já assistiram, ou já conhecem o Logitech G502, que a gente encontra a função do scroll infinito, digamos assim, né? Onde a gente tem a trava do scroll, que ele vai poder se movimentar livremente, ou a gente aperta a trava e ele volta com o scroll travando entre passos, digamos assim, né? Então isso é uma função bem interessante que a gente encontra nesse mouse aqui também. Agora sim, falando do mouse em si aí, sobre a construção dele e tal, vamos começar então falando para vocês aí sobre primeiro aí o tipo de pegada dele que ele apresenta, tá? Eu gostei muito da ergonomia dele, o tipo de pegada que a gente consegue ter é muito interessante. Lembrando que esse daqui é um produto para ser utilizado com usuários destros, tá? Então a galera que é canhota aí não vai conseguir se adaptar com esse mouse. E uma coisa bem legal
é que a pegada dele é extremamente confortável, tá? Talvez seja um pouquinho ruim, na verdade vai ser bem ruim para quem tem a pegada finger, não vai conseguir utilizar muito bem porque a gente fica meio que limitado até mesmo a utilizar os botões laterais aqui que vão ficar bem lá para cima, tá? Mas para quem tem pegada claw ou pegada palm, tá muito de boas e ele realmente é um produto muito bom, principalmente para quem tem mão maior, né? Por exemplo, para quem tem mão grande, vocês podem ver que o mouse ele é bem grande, tá? Então a gente consegue ter uma pegada bem confortável, até mesmo devido ao fato dos materiais que foram utilizados nele, tá? Então, nos materiais a gente tem aqui em cima, vocês podem ver pela divisão aí, através da câmera, aqui em cima, onde tem os nossos cliques, a gente tem um plástico resistente, aquele nosso plástico normal, né, que é utilizado na maioria dos mouses no mercado. Porém, na parte de baixo aqui, a gente encontra esse material emborrachado, o que é bem legal, mas lembrando que assim como eu já falei em outros produtos que utilizam material emborrachado no mouse, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, principalmente ao mexer no produto com as mãos sujas ou gordurosas, porque com o tempo isso daqui pode acabar desgastando, descascando, fica feio e fica desconfortável de mexer. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque é um produto confortável, né? Um material confortável, bonito, mas que precisa ter cuidado, tá? E aqui na parte onde a gente vai encaixar o nosso dedão, ele é texturizado e é texturizado de uma maneira bem bacana. Eu não sei se vai dar pra ver, não sei se a câmera vai focar aí, talvez foque, mas se não focar não tem problema, porque depois nos closes ali eu tento mostrar melhor para vocês. Ele tem essa textura meio diferente aqui para que a gente não derrape o dedão durante o uso. Apesar de que a gente não vai derrapar de qualquer jeito, visto que ele tem esse descanso pro dedão aqui, o que eu acho bem legal e confortável para quem passa longas horas trabalhando aí na frente do PC, tá? Então já falando aí sobre a construção na lateral dele, tá? A gente vai encontrar dois botões auxiliares de avançar ou retroceder a página. Eles são botões com cliques bem precisos e silenciosos, tá? Diferente da grande maioria dos mouses gamer que a gente encontra no mercado. Então ele tem os cliques bem silenciosos. E aqui a gente pode ver que é um embaixo e outro em cima. No começo pode até ser que confunda um pouquinho o uso, mas depois acostuma tranquilo, tá? E logo acima deles a gente vai ter o nosso scroll de rolagem, tá? Isso é bem legal, que nesse scroll de rolagem a gente pode configurar através do software para fazer a função que a gente quiser. Por padrão, ele vem aí para rolar as páginas na horizontal, quando a gente está, por exemplo, com um arquivo de PDF aberto ou alguma coisa que tenha páginas na horizontal ali muito grandes, muito largas, né? A gente consegue rolar então essa página através desse scroll, o que é bem legal, tá? Logo abaixo aqui do scroll, então, a gente vai encontrar um botãozinho aqui para fazer algum tipo de configuração que a gente queira, né? Aí vai depender do que a gente quiser, e a gente também tem uma leve luzinha de LED ali que vai nos indicar alguma coisa que depois eu confirmo para vocês quando eu plugar ele no software, tá? Na parte da frente dele aqui, então, é onde a gente vai encontrar o conector para que a gente faça o carregamento do mouse, né? Conforme eu já havia dito para vocês, uma carga aí de 3 minutos dura o dia inteiro. E aqui embaixo ele vem com um adesivo nos informando aí o que seria e como utilizar cada função do mouse, que é bem legal. Galera, então já com o software aberto aqui na máquina, tá? Inclusive vocês podem estar vendo aí pelo videozinho embaixo que eu deixei o nosso microfone aqui, que eu utilizo o microfone do celular bem próximo do mouse para mostrar para vocês aí os barulhos de clique dele e tal, caso vocês tenham alguma dúvida, porque eu sinceramente achei os cliques dele bem baixinhos e bem silenciosos, achei isso bem bacana, tá? Então agora eu queria começar mostrando para vocês as configurações que a gente pode fazer através do Logitech Options, tá? Então, aqui, direto no software, uma coisa que me impressionou demais, juro, eu pareço uma criança feliz quando eu descobri que a nossa trava do scroll, ela não é que nem a trava do G502. Para quem já viu ou já mexeu em um Logitech G502, sabe que a trava do scroll dele é nitidamente como se fosse um sistema mecânico, digamos assim, né? A gente pressiona o botão e a gente sente a trava sendo feita lá por dentro do mouse. Não é o caso desse daqui. A trava dele é como se fosse feita através de um sistema elétrico. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, vocês podem ver que o nosso scroll ele tá travado, tá? Eu acho que vocês até conseguem ouvir o barulho dele. Só que quando eu pressiono esse botão aqui, ele vai travar ou destravar o meu scroll com um sistema elétrico embutido no mouse. Isso é muito legal, porque
a minha trava do scroll não precisa ser feita necessariamente nesse botão. Eu posso configurar através do software para que a trava do scroll seja feita em qualquer outro botão do mouse. E isso é muito interessante, porque tem gente que gosta de usar, por exemplo, esse botão para fazer alternância entre perfis ou alternância de DPI. E vamos supor que eu quero deixar a trava do mouse até mesmo para o botão de gesto que a gente tem aqui embaixo, que fica muito escondido, eu achei bem legal. Então a gente pode trocar a trava do scroll para ser feita em qualquer um dos botões do mouse, vide o fato de que essa trava ela é feita eletricamente, digamos assim, né? Então isso é bem legal. Ela também faz um barulhinho de confirmação para nos dizer que o scroll está travado ou não. Eu vou pegar o microfone e aproximar bem aqui do scroll para a gente conseguir ouvir esse barulho, tá? E outra coisa legal é que o scroll, quando a gente mexe nele, se a gente fazer um movimento muito brusco nele, digamos assim, né? Se a gente girar ele para baixo continuamente, por mais que ele esteja travado, ele vai destravar na mesma hora. Então, vamos supor aqui, ele está travado, como vocês podem estar vendo aqui, ó, e ouvindo o barulho dele. Ele está travado, tá? Mas se eu girar ele rapidamente, ele destrava sozinho. Depois ele volta a travar sozinho, quando ele terminar de girar. Vamos esperar? Pronto, travou de novo. Aí ele começa a ficar travado. Isso é muito legal. Isso acontece tanto girando o scroll para cima quanto para baixo. Então, quando a gente gira o scroll muito rapidamente, muito bruscamente, digamos assim, ele automaticamente se solta, né? Então ele começa a girar sozinho. Agora, quanto ao barulho dos cliques dele, eu já vou aqui clicar aqui para mostrar para vocês, tá? O barulho que os cliques dele fazem, tá? Então aqui a gente tem os cliques normais. Aqui a gente tem os cliques laterais. Não dá para ouvir basicamente nada. E aqui a gente tem o clique de gesto. Então, provavelmente agora vocês ouviram um barulho aí no botão do gesto, porque eu tinha configurado ele para travar ou destravar o scroll. Então o barulho que vocês ouviram era do scroll travando ou destravando. Eu vou clicar nele de novo agora, novamente com ele configurado, só que dessa vez no botão normal, que seria o botão de gesto, e vamos ver se ele faz algum barulho. Como vocês podem ver, provavelmente o microfone não captou barulho nenhum, apesar de eu ter aproximado basicamente o botão, encostado ele ali no microfone. Então esse botão é muito, mas muito silencioso. Isso é bem bacana. Agora então, voltando aqui para o nosso software, tá? Vamos fazer o seguinte, aqui é onde a gente tem o adicionar dispositivos. Então se eu clicar aqui, por exemplo, eu posso adicionar um dispositivo Unifying ou um aplicativo Unifying, que seria no caso de outro produto com acesso a este receptor Unifying. No caso eu não tenho nenhum aqui, então eu só abri aqui para mostrar para vocês, eu não tenho nada aqui, então eu vou fechar. E aqui então eu volto para as configurações das teclas do meu mouse, tá? Como vocês podem ver, então eu posso configurar esse botão que eu tenho aqui, ele já vem automaticamente configurado para botão de gesto, tá? Inclusive quando eu clico aqui em botão de gesto, ele me mostra tudo o que eu posso personalizar através dos gestos que eu ativar com este botão. Por exemplo, por padrão, quando eu dou um clique rápido nele, ele faz essa alternância de janelas, tá? Mas se eu pegar ele e, por exemplo, segurar e jogar ele para cima ou para baixo, ó, eu vou pressionar ele agora e tocar ele para cima, ele abre o menu iniciar. Clico de novo, ele volta para a janela. Se eu segurar ele e apertar para baixo, ele mostra o desktop. Vamos ver o que ele está fazendo para a direita ou para a esquerda. Vou voltar para cá. Ó, na direita, então, ele troca o desktop. No caso, se eu estivesse usando mais de um computador ligado com esse mesmo mouse, eu segurando o botão de gesto e tocando para a direita, ele iria para o próximo desktop ou para a esquerda para o desktop anterior. Então, isso é muito interessante. No caso, como eu tenho somente um desktop, que é esse aqui que está sendo gravado, que está sendo utilizado aqui, ele não vai trocar nada, né? Mas vocês puderam ter uma noção. Eu vou testar novamente, segurar o botão de gesto e girar e colocar o mouse para cima. Vocês podem ver aí, então, que abriu o menu iniciar. Tá? Então isso é bem interessante. E além de botão de gesto, essas configurações eu posso fazer em todos os botões do mouse. Vocês podem ver que é coisa pra caramba. Eu posso colocar, por exemplo, o botão de alternância entre modos, que seria o botão de alternância do scroll, né, para travar ele ou não. Posso colocar para abrir um arquivo, uma página, uma pasta, alternar entre aplicativos, rolagem, alternar a tela. Cara, tem muita coisa. Eu não vou falar todas, mas eu vou passando devagarinho caso vocês queiram, no caso aí, pausar o vídeo e ver o que pode ser feito. Mas tem muita coisa. Então eu vou ficar girando aí. Se vocês quiserem, por exemplo, pausar o vídeo para ver o que pode ser feito, recomendo que façam isso por agora aí, não sei, né? Então,
Acho que foi. Pronto, agora foi. Tem todos os modos que eu posso configurar nesse mouse. É coisa pra caramba, cara. É coisa que não acaba mais. Eu vou deixar de volta aqui no padrão onde ele estava, tá? Eu vou voltar aqui então. E essa configuração eu posso não só fazer nesse botão aqui, mas no botão do scroll também, né, que seria o meu botão de clique do scroll, no botão que fica abaixo do scroll, que por padrão é o meu botão de trava e destrava do scroll. Posso fazer também na minha rolagem horizontal, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, ó. Claro que como não é um botão clicável, ele não vai ter as mesmas funções para eu fazer que nem nos botões normais. Então aqui eu vou ter, por exemplo, alternar entre aplicativos, entre desktops, aumentar ou reduzir o brilho caso eu esteja utilizando o notebook, avançar ou recuar, por exemplo, uma página, mais um, menos um, as guias, né? Aumentar ou diminuir o volume. E, enfim, eu tenho várias funções que eu posso fazer num scroll padrão, tá? Então aqui, nesse lado aqui, eu tenho um scroll que eu posso configurar ali no que eu mostrei para vocês. No mais, esses dois botões aqui, a gente pode fazer as configurações que nem a gente pode fazer em todos os outros botões do mouse ali, né? Que são todas aquelas que eu já mostrei para vocês. Aqui embaixo é onde eu posso alternar entre os botões esquerda e direita, né? Ou seja, mandar que o clique esquerdo faça a função do direito e o direito a função do esquerdo. Isso aqui geralmente quem vai usar é a galera que é canhota, mas esse mouse ele não tem ergonomia boa para quem é canhoto, então eu acho que ficaria meio estranho se a gente trocasse isso aqui. Mas aí vai variar de usuário para usuário, né? Logo abaixo dele aqui então eu tenho a função mais, que é onde vai mostrar as notificações do meu mouse, e uma delas, no caso aqui, é que a bateria do dispositivo está fraca, né? Então eu teria que recarregar ele daqui a pouco. Depois eu tenho aqui então o software, né? É onde eu posso verificar se tem atualização, o modo de desenvolvedor, onde eu vou ter acesso a mais algumas funções, que no caso eu não vou colocar. E a análise, tá? A análise aí sobre a Logitech, que é onde a gente pode mandar alguma coisa falando para eles diagnóstico e tal, nada que eu vou usar agora, tá? Então essa primeira parte é isso aqui que a gente tem, depois eu tenho então aqui, ó, apontar e rolar. Aqui é onde eu vou ter a velocidade do meu ponteiro, tá? Vocês podem ver que aqui eu posso mexer nessa barrinha livremente, vai até o final lá, é bastante coisa. Depois eu tenho a rolagem suave. A rolagem suave, ela serve para quê? Quando vocês estão mexendo no scroll, por exemplo, com o scroll travado ou destravado, a gente consegue sentir aquela rolagem dura na tela de uma página passando a outra. Na rolagem suave, não. Na rolagem suave, independente de eu estar com o meu scroll travado ou não, a gente vai sentir que a rolagem na tela realmente está sendo feita de uma maneira suave. A gente está descendo ela sem que fique aqueles trancos de páginas passando. Então, essa é a rolagem suave que a gente pode desativar ou ativar no mouse. Ela, por padrão, já vem desativada. A direção da roda de rolagem, obviamente, como o próprio nome já diz, é onde a gente pode deixar na função tradicional ou inverter. Aqui não tem nada demais, tá? A direção da roda para o polegar, também a mesma coisa, é a rodinha que a gente tem aqui, a gente pode deixar no padrão ou inverter, tá? Aqui é onde a gente tem a sensibilidade do nosso scroll para o polegar, que é o scroll que vai ficar aqui do lado, onde a gente pode deixar no mínimo ou no máximo e simplesmente isso daí. Aqui é onde a gente pode ativar ou desativar a função Smart Shift da Logitech e deixar a sensibilidade no mínimo ou no máximo. Aqui então eu tenho o modo fixo para a roda de rolagem, né? Então aqui eu tenho que, no caso, desativar ali as minhas, por exemplo, aqui ó, onde ele está configurado para alternância entre modos, eu tenho que desativar isso aqui, porque como o próprio nome já diz, ele vai ficar fixo. Então aqui inclusive ele já notifica, ó, que a gente tem que desativar o Smart Shift e a alternância entre modos não tem que estar atribuída em nenhum botão. Daí a gente vai ter um modo fixo para roda de rolagem, que vai ser sempre catraca ou rolagem livre. Porque conforme eu já havia dito para vocês, quando a gente gira o scroll, ele automaticamente já começa a... Tipo assim, se a gente fizer um movimento muito brusco nele, ele automaticamente já fica livre, né? Então a gente tem o modo catraca, que seria o nosso modo trancado, né, digamos assim, e o modo livre, que é o modo de quando a gente clica, a gente deixa que o scroll fique livre. Caso a gente queira que fique somente um dos modos e que a gente não fique alternando entre nenhum deles, a gente vai lá, desativa aqui a alternância entre modos, desativa o Smart Shift e aí deixa só o modo catraca ou só o modo rolagem livre, tá? Então nessa página aqui a gente também vai encontrar o botão mais e o botão restaurar padrão, que vai ser a mesma coisa que tá na outra página aqui, ó. Eles continuam o mesmo, tá? E por último aqui então é onde eu tenho o Logitech Flow. Inclusive ele já nos mostra uma animação aqui sendo exibida do ponteiro do mouse pulando de um computador para o outro, tá? Então aqui é onde eu posso ativar o modo Easy Flow, né? E aqui como eu configuro ele. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, ele vai me mostrar o passo a passo. Eu faço o download e instalo o Logitech Options, que no caso é esse software que eu já estou usando. No caso eu tenho que instalar ele na outra máquina. Aqui vocês podem ver, ó, que ele está me informando que o software já está instalado na primeira máquina, que é essa que eu estou usando. E aí ele está me informando que eu tenho que instalar na segunda também, tá?
Depois então aqui eu tenho o segundo passo, que é onde eu vou alternar entre os dispositivos diretamente no botão que eu tenho aqui embaixo no mouse, que eu posso configurar até 3 dispositivos, 1, 2 e 3, tá? E por último aqui, vamos aqui, aonde a gente já configura eles a mesma rede, tá? Então a gente, por exemplo, se a gente ligar as duas máquinas na mesma rede Wi-Fi, a gente simplesmente ele consegue transferir os arquivos de uma máquina para outra, tá? E só ressaltando para vocês aí, caso vocês estejam duas máquinas ligadas na mesma rede, tá? A gente não precisa daí de dois adaptadores Logitech Unifying. Então a gente pluga, por exemplo, em um notebook ali ou uma máquina com receptor Wi-Fi ligada numa rede Wi-Fi e a outra também, a gente vai ter também conectada na mesma rede, e aí a gente está com o Unifying ligado em somente uma, mas as duas com Logitech Options instalado, a gente vai conseguir mexer tranquilo, que nem está mostrando aqui essa animação do Logitech Flow, tá? Nesse caso aqui ele está desativado, né? Então se eu clicar, por exemplo, em ativar, ele vai começar a procurar os computadores que estão ligados na mesma rede que esse aqui que eu tô. No caso ele vai demorar um pouquinho aqui, porque eu não estou basicamente ligado com nenhum aqui, tá sozinho na rede, mas se tivesse, ó, tem que ativar em outros computadores, é que ele mostra, emparelhe o seu mouse com seus outros computadores, blá blá blá, é que ele nos informa então como fazer a configuração do Logitech Flow. Isso é bem interessante porque é um suporte que eles estão nos dando, né? Apesar da gente já ter escrito na caixa, escrito no site, a gente também tem escrito aqui como fazer a configuração do Logitech Flow. Então isso é bem legal. Então é isso daí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda restou alguma dúvida sobre esse produto, deixa ali embaixo nos comentários que a gente faz o possível para responder. Se vocês realmente gostaram, deixem o like ali embaixo, que isso fortalece pra caramba o nosso canal. E se quiserem continuar acompanhando o nosso conteúdo, é só se inscrever ali embaixo. Valeu e até a próxima!